Então, o terceiro ponto do pronunciamento do Bolsonaro foi sobre o imposto sindical. Então, vamos àquela notícia do dia a respeito disso e depois eu volto ao que o Bolsonaro falou. Porque ele fez vários acréscimos, esclarecimentos e refutações em relação ao noticiário. A medida provisória do Bolsonaro que proíbe o recolhimento da contribuição sindical por decisão de assembleias sem prévia autorização individual do trabalhador recebeu a primeira contestação no STF. Na ação, uma ADI, a Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado, que congrega principalmente auditores fiscais e policiais, diz que a esperada redução na receita dos sindicatos vai enfraquecer a oposição à reforma da Previdência. Nossa pauta 10, Augusto. Diz a ação, abro aspas, a medida é uma possível tática de redução da capacidade financeira daqueles que se opõem às medidas do governo na área previdenciária e econômica. No momento em que as associações se organizam para debater a reforma da Previdência, que regride direitos sociais, tem-se um ataque na sua fonte de financiamento. Fecho aspas. Então, quer dizer, os representantes dos sindicatos estão dizendo que a medida provisória do Bolsonaro contra o imposto sindical é para tirar o financiamento daquelas vozes que lutam contra a reforma previdenciária. Essa é a alegação. É só para lembrar um dado, para os ouvintes terem a dimensão, os 16 mil sindicatos brasileiros receberam em 2017 3 bilhões de reais vindos desse imposto pesado. Imposto pesado, usa-se uma palavra para descrever, isso chama-se gravame. São 3 bilhões de reais em 2017 para 16 mil sindicatos. Então a MP do Bolsonaro proíbe o recolhimento desse imposto sindical por decisão de assembleia sem prévia autorização individual do trabalhador. E o Bolsonaro disse o seguinte, que se ele, o trabalhador, nesse pronunciamento ao vivo que a gente assistiu agora há pouco, achar que o seu sindicato faz alguma coisa boa para ele, ele vai ao banco e paga. Se ele não acha que faz alguma coisa para ele, não paga. Quer dizer, ele está lutando contra a imposição de que o trabalhador, com o seu dinheiro, sustente sindicatos cheios de pelegos que estão ali para não fazer nada, para não trabalhar muitas vezes e ficar sendo sustentado com o dinheiro do suor daqueles que trabalham. E o Bolsonaro falou, espero que aprovem essa medida porque ela faz justiça a todos no Brasil. É uma defesa que a gente faz há muito tempo aqui, né, Augusto Nunes? Contra o imposto sindical. E mais, o Bolsonaro com essa medida está defendendo a lei, a mudança que foi aprovada para acabar com esse achaque dos sindicatos. Eu não me considero representado há muito tempo pelo sindicato dos jornalistas. Por que eu vou contribuir? Porque se não faz nada de útil para mim, ou sob o meu ponto de vista, não faz nada de útil. E muitas vezes essas entidades jornalísticas, quer dizer, emitem umas notas absolutamente absurdas, que a gente discorda. Claro, eles festejam crises de empresa, fechamentos de jornais, eu nunca vi isso. Eles são contra a existência da imprensa. E se o sindicato dos jornalistas tivesse competência, fundaria um jornal que seria o mais lido do Brasil, tá certo? Já que eles são os representantes dos jornalistas, aprendam a escrever e soltem um bom jornal que eles fariam sucesso. Revista, emissora de televisão, eles podem fundar e tal. A reforma, o pouco que houve de reforma trabalhista, teve como grande avanço o fim do imposto sindical. Esse pessoal, tudo pelego, eles estão aí se metendo, estão criando truques para burlar a lei, e o que fez o Bolsonaro foi nada mais do que acabar com essa brincadeira, essa piada. Agora, veja bem, pode ser sério um país que tem uma Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado? Vocês acham que isso existe na Alemanha? Vocês acham que tem na França? O que é isso? Que confederação é? Serve para quê? Só consegue viver com esse dinheiro do achaque? É para acabar mesmo. E a gente tem os profissionais, tem que entrar na justiça, recorrer a tudo e não deixar que essa turma continue com esse confisco ilegal desde o ano passado para sobreviver sem trabalhar. José Maria Trindade. É impressionante esse tipo de cartório, esse tipo de lojinha que foi criado no Brasil, que são os sindicatos. Eu acho, Augusto e Felipe, que nós estamos assistindo aí os últimos dias, os últimos meses, né, e talvez os últimos anos de muitos sindicatos.
Para você ter uma ideia, o número de sindicatos tinha uma crescente. Em 2015, quando pela primeira vez o Ministério do Trabalho abriu ali os dados sobre os sindicatos no Brasil, existiam 10 mil sindicatos, mais exatamente 9.995 sindicatos, ou seja, 10 mil. Hoje nós já temos mais de 16 mil sindicatos. O faturamento desses sindicatos antes era um faturamento muito alto. E o campeão de faturamento no país era o sindicato, e ainda é, mas só que naquela época era o tempo de vacas gordas, né? O Sindicato dos Comerciários do Estado de São Paulo, que chegou a faturar 19 milhões de reais. Para ser exato aqui o dado, 19 milhões de reais. Esse sindicato é forte porque ele congrega ali os comerciários de São Paulo, que mostra claramente de que São Paulo tem esta força do comércio. Então os comerciários acabam repassando um dia de trabalho para os sindicatos. E aí a reforma trabalhista aprovada no governo Temer acabou com este imposto sindical obrigatório. Acabou. Só que os sindicatos, aí na tentativa, alguns fecharam, estão se refazendo, fechando sedes aqui em Brasília, diminuindo custos, reduzindo um, se associando ao outro, fazendo um escritório só e tal. Por quê? Porque acabou aquela mamata do dinheiro fácil, do imposto obrigatório, que ninguém sabia para onde ia, e 10 sindicatos que recebiam o grosso desse dinheiro. Então, o que acontece? Os sindicatos começaram, então, a levar os seus funcionários a assinarem uma autorização para o desconto em folha, muito no serviço público. E alguns juízes pelo país estavam dando autorização dos sindicatos para solicitarem, através de um acordo coletivo, o desconto dos empregados, e quem não quisesse é que teria que pedir à empresa: olha, pare de descontar aí o meu sindicato, porque eu não sou sindicalizado ou não quero sustentar sindicato. E agora essa medida provisória vem colocar um basta, vem colocar um fim nessa história de desconto em folha. Aquele imposto sindical acabou na reforma trabalhista. Agora já é uma nova tentativa dos sindicatos de sugarem do trabalhador, ou seja, esse imposto descontado na fonte. A partir dessa medida provisória, haverá então a possibilidade de continuar com os sindicatos. Basta emitir o boleto, quem quiser paga o boleto e pronto. Adivinha se os sindicatos vão continuar se depender desses boletos pagos pelos funcionários? É claro que serão extintos. E não é só isso não. O governo está mirando também o fim da unicidade sindical, que é um tipo de cartório, né? Só pode existir um sindicato por categoria em uma determinada cidade, no município ou numa região. A partir desta mudança, não. Eu posso ter um sindicato de jornalistas, outro funda outro sindicato, e eu me filio ao sindicato que eu quiser. Então, é o próximo passo que ainda não está nessa medida provisória. Beleza. Essas reações aí dos sindicatos é natural e esperado. Beleza, Zé Maria. E depois, no pronunciamento ao vivo, Jair Bolsonaro disse que fará visitas a Estados Unidos, Israel e Chile. Falou que teremos algo concreto, que o Itamaraty está estimando propostas, acordos, parcerias, que as viagens devem ser bastante proveitosas. E aí o general Augusto Heleno refutou a alegação da imprensa sobre o uso do cartão corporativo. Houve uma comparação em que se apontava que houve um gasto maior dos cartões corporativos em janeiro de 2019 em relação a janeiro de 2018. E aí o general Augusto Heleno argumentou, na verdade, que janeiro de 2019 os gastos foram maiores porque tinha presidente, vice-presidente e ex-presidente, além de todo o aparato para posse do Jair Bolsonaro, com autoridades internacionais, enquanto em janeiro de 2018 havia só um presidente, não havia nem sequer vice-presidente, porque o Michel Temer assumiu o cargo depois do impeachment de Dilma Rousseff e ficou naturalmente sem vice, ele próprio era o vice. Então houve essa argumentação em relação ao uso do cartão corporativo. É uma argumentação que parece plausível, né, Augusto Nunes? Havia mais motivos para haver gastos, mais gente envolvida do que em janeiro de 2018. E houve ali uma tentativa de
de queimar a imagem deles. É oportunismo, né? Tá explicado isso aí, tá na cara que existem motivos. Aí os caras que acusam sabem. Zé Maria, algo a acrescentar sobre o cartão? Sim, é simples. Na verdade, isso aí é porque o Jair Bolsonaro criticou duramente os cartões corporativos na campanha e agora ele está confirmando que houve realmente, confirma a matéria, houve realmente um aumento do uso dos cartões corporativos que ele criticou durante a campanha e que vai continuar com o cartão, como tudo indica. Ele confirma, só que ele argumenta, evidentemente, só para deixar claro, ele confirma que o uso é maior, só que ele argumenta que tinha motivos para ser maior, porque janeiro de 2019 é uma circunstância diferente de janeiro de 2018. Aí, obviamente, cada um tira a sua conclusão.